Ok, como que eu falo sobre uma temporada tão amada quanto essa? Eu acho que já tá meio óbvio que esse vídeo vai ser um pouco maior do que o último, primeiramente porque essa temporada é muito maior do que a última, mas não é só isso. Eu também tenho muito mais coisa pra falar sobre O Segredo na Floresta, mas a pergunta é, o que vale a pena eu dizer? Quase tudo sobre essa temporada já foi dito antes. Que ela é uma das melhores de Ordem Paranormal, que a equipe E é incrível, que o Chris é engraçado, que o cacetinho do Letícia é uma delícia, etc. Eu não sei se eu tenho muita coisa para adicionar nessa discussão, mas eu vou tentar meu melhor. O Segredo na Floresta é de longe uma das temporadas mais adoradas de todo o fandom. E é compreensível. Comparando ela com a primeira temporada, dá pra você ver um imenso pulo de qualidade entre as duas. Essa temporada foi considerada por muito tempo a melhor temporada de Ordem Paranormal. Mas com o tempo também vem mudança. Recentemente, tem uma grande quantidade de pessoas questionando essa opinião de que OSNF é a melhor temporada. Grande parte dessas pessoas só fazem isso porque ficaram cansadas de verem os comentários de desconjuração. Ai, achei O Segredo na Floresta melhor. O que francamente é justo, eu imagino que deve ser muito chato ficar escutando isso toda hora. Mas isso me deixou com uma pergunta bem interessante na cabeça. O Segredo na Floresta realmente é superestimado? Então eu resolvi fazer a única coisa racional nessa situação e usar o Twitter. O resultado da enquete acabou dando que não, O Segredo na Floresta não é superestimado. Mas, francamente, eu acho mais interessante o simples fato disso ser tão disputado assim, tendo apenas uma diferença de 5% nos votos. Será que essa temporada realmente não é tão boa quanto a gente lembrava? Bem, eu quero responder essa pergunta. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu acho de O Segredo na Floresta, citando todas as melhorias que a gente teve desde a última temporada, o motivo de todo mundo amar tanto essa, e também os defeitos poucos falados desse capítulo tão amado na saga de Ordem Paranormal. Inclusive, alerta de spoiler de O Segredo na Floresta. Se você ainda não viu essa temporada e quer ver, vai assistir ela inteira e depois vem aqui ver esse vídeo, ok? Tudo certo? Então vambora. Junte-se a mim e vamos descobrir se O Segredo na Floresta realmente é superestimado. Apenas um mês depois do fim da primeira temporada de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta começou. E meus amigos, que começo bom! Eu quero primeiro falar das múltiplas melhorias técnicas dessa temporada. O Selbit dessa vez estava buscando uma experiência muito mais visual, adicionando um mapinha com miniaturas dos personagens e marcadores de pontos de vida e sanidade, para você poder sempre saber onde que o grupo tá e também a condição de cada um deles. Em geral, essa temporada foi um avanço enorme em termos de produção. Pode parecer bobo comparado com o que a gente tem hoje em dia, mas na época isso aí já era incrível e melhorou a experiência em quase todos os níveis. Alguns chatos podem dizer que ficar dependendo demais em elementos visuais tira a magia da imaginação de um RPG, mas francamente, foda-se, eu não ligo, eu gosto dos bichinhos no mapa, eu acho eles legal. Mas não é só a experiência visual que mudou. Essa temporada também é a primeira a ter uma trilha sonora completamente original, feita pela talentosíssima Juvi. E deixa eu te falar, eu posso não saber muito sobre música, mas eu conheço uma trilha sonora zica quando eu vejo uma. Ela pode não ser tão épica ou dramática quanto as próximas temporadas, mas a atmosfera é o verdadeiro foco dessa OST. Ela não foi feita pra você ficar ouvindo no seu tempo livre, ela foi mais feita pra te preparar pra emoção de cada cena. É algo que fica no plano de fundo e talvez você nem preste atenção, mas meus amigos, os detalhes nessas trilhas não tem igual. Saca só algumas das minhas favoritas. Yo, yo, yo! Ah! Ok. A produção dessa temporada pode estar muito melhor.
Mas como eu mencionei no vídeo passado, a qualidade de produção só pode te ajudar até uma certa quantidade. Porque afinal de contas, se você dá uma produção de $1 milhão para um programa merda, ele vai continuar sendo uma merda. Tá na hora da gente ver o que realmente faz O Segredo na Floresta ser tão amado assim. E, se você me perguntar qual é o coração de O Segredo na Floresta, eu diria que são os personagens. Não só os jogadores, mas também os NPCs. Dá pra gente ver muito bem o quanto o Cellbit melhorou na sua habilidade de mestrar desde a última temporada. O mundo que ele constrói em OSNF é um dos cenários mais carismáticos de todo o RPG. Eu acho incrível como Carpazinha não tem quase nenhuma arte oficial dela, mas eu sinto que eu conheço essa cidade na palma da minha mão. Só de memória eu consigo mencionar o Gasparzinho Lanches, Bar do Sovaco Seco, o cemitério, a gráfica que o César foi imprimir, a foto do Chris, o hospital, o hotel, etc. É incrível como o Cellbit consegue fazer uma cidade tão pequena parecer tão grande só pelo jeito de interpretar os habitantes dela. E a gente só fica nela metade da temporada inteira, apenas 8 episódios. Os outros 8 são passados em Santo Berço, que tem muito das mesmas qualidades de Carpazinha, apesar de eu ter alguns problemas com essa parte da história, mas vamos deixar isso para depois. Vamos falar do que todo mundo tá esperando, do que moldou a temporada para todos que assistiram. A equipe E. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que foi um dos motivos de O Segredo na Floresta ter explodido em popularidade, seria a equipe principal da temporada e as dinâmicas entre eles. Já dá pra ver desde o início dessa temporada que essa equipe tem muito mais interações engraçadas do que a última. Um dos personagens que chama mais atenção nesse quesito é Christopher Cohen, um dublê americano que é meio bobinho. Ele é de longe o personagem favorito da maioria das pessoas nesses primeiros episódios, principalmente por causa do humor que ele traz pra equipe. E por um tempo você acha que a temporada vai ser só isso, piadinhas engraçadas e diversão entre amigos. Mas uma coisa acontece que você não esperava. Menino! Filho! Eu te amo! Menino, eu preciso é rápido, eu acho. Eu preciso que você me escute agora. E eu quero me jogar com tudo em cima do símbolo. Você, menino, é muito importante pra mim. Por favor, cuida do meu menino pra mim. Elas pegam a cicatriz dele, arrancam. Me dá um abraço, por favor. Arrancam o olho. Por favor, menino, eu só preciso de um abraço. Vou dar um abraço no Chris. Quando você bota os braços atrás do Chris, você sente o braço dele começa a despedaçar e sai fora. Um calor familiar, um calor bom, você sente quase que o amor em forma pura. E ele agora é só um pedaço de carne em cima, sendo devorado por todas essas aranhas. E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos e o Chris não tá mais lá. Você tá morto, Chris. Só que essa morte não foi igual às mortes das temporadas passadas. Não. Aquelas mortes não te afetaram tanto quanto essa. Essa não só te afetou, ela afetou todo mundo que assistiu a temporada. Ela afetou a temporada em si. Não só a temporada em si, mas o RPG inteiro. No meu ver, existe ordem paranormal antes da morte do Chris e depois da morte do Chris. Antes desse momento icônico, o RPG era tudo que eu falei no meu primeiro vídeo da primeira temporada. Uma série interessante e divertida que mostrava o potencial. Mas agora, depois desse evento, esse potencial vai finalmente ser alcançado. O César decide levar a investigação mais a sério, como uma forma de redenção pelo jeito que ele tratou o próprio pai, tendo que lidar com o fato que ele nunca mais vai poder pedir desculpas. O Joey decide se esforçar mais para proteger a equipe, e agora que o Christopher não tá mais presente, para ser o saco de pancadas, ele vai tomar o lugar do ídolo dele. O Arthur detesta que ele só conseguiu ficar com medo e fugir do perigo, e agora começa a aceitar sua nova vida como um agente, que vai ter que lidar com esses perigos todos os dias da vida dele. A Liz revela um lado mais vulnerável para a equipe, dessa vez não sendo mais aquela investigadora grossa da última temporada, mas alguém que não quer perder seus companheiros da mesma forma que perdeu sua mãe. E o Thiago toma a liderança da equipe. Isso tudo aconteceu por causa dele. Se ele não tivesse sido sequestrado por aquela aranha gigante, as coisas talvez não acabariam assim, mas elas acabaram. E ele vai fazer de tudo para manter a promessa que ele fez pro Christopher. Cada personagem teve tempo para reagir e refletir na morte do Christopher, e cada um pôde lidar com o luto de uma forma diferente. E no final de tudo, mesmo com o paranormal tentando separar eles através da tragédia,
eles acabam apenas ficando mais próximos, se tornando uma família de verdade. Ao decorrer da temporada, a gente vai ficando cada vez mais apegado a esses personagens. Eles formam dinâmicas que não existiam antes e a gente vê essa família lidando com cada vez mais tragédias, mais mortes, mais derrotas, mas eles continuam seguindo em frente, porque quando um deles cai, os outros estão sempre lá para ajudar. A morte dos Galdérios, o parasita de culpa, o braço do Arthur, o sacrifício do Thiago, são todos momentos que nossa equipe foi testada. E em todos eles, essa família conseguiu passar. Talvez nem eles saibam o que realmente carregou eles até aqui, mas é em um dos últimos momentos calmos da aventura que eles percebem o que a equipe deles representa. Vocês são a única esperança. Vocês são a minha única esperança. Quem são vocês? Vocês têm algum tipo de nome? Elizabeth Weber, cientista forense. Eu sou o Joey. Eu sou ginasta. César Cohen, programador. Thiago Fritz, jornalista. Arthur Cervero. Galdeiro Abutre. E o nosso time não tem um nome, mas a gente tá aberto a um se você tiver uma sugestão, porteiro. A única coisa que vocês são, pra mim, é a esperança. Então a gente vai ser equipe E. Tá, eu acho que a mensagem tá bem clara. Eu gosto muito dessa temporada, mas agora eu quero falar de algo que poucas pessoas falam. Alguns dos problemas que eu tenho com ela. Ou melhor, o problema que eu tenho com ela. Pois é só um, mas me incomoda um pouco. Tá pronto pra ouvir ele? Promete não me matar? Ok. Santo Berço. Eu não gosto de Santo Berço. Eu acho Santo Berço muito chato. Eu juro que eu não consigo lembrar direito o que acontece nesses episódios. E francamente, eu não acho que tem um motivo em específico do porquê. Tem vários motivos pequenos que se juntam em algo maior. Eu acho que pra começar, eu quero falar sobre um sentimento bem estranho. Apesar de Santo Berço ter arte pra praticamente tudo na cidade, ele acaba se sentindo bem menor que Carpazinha. Talvez seja porque a falta de arte faz nossa imaginação criar uma cidade mais interessante. Enquanto a equipe tá em Santo Berço, parece que todo episódio eles estão no mesmo lugar falando com as mesmas pessoas, que faz parecer que essa vila enorme é muito menor do que ela realmente é. Esse problema também é feito bem pior por causa do ritmo da temporada. O Segredo na Floresta é uma campanha bem lenta, o que na maior parte do tempo não é um problema. O ritmo mais relaxado na verdade nos ajuda a se apegar melhor a todos os personagens, mas em Santo Berço, em específico, parece que a história simplesmente começa a ir na velocidade de uma tartaruga. Eu juro, parece que eles ficam 1000 anos em um único lugar fazendo apenas uma coisa. Ok, eu tô exagerando. Esses problemas, na verdade, nem são tão grandes assim. Uma coisa que eu percebi é que eles são bem mais perceptíveis no começo de Santo Berço. Esses 2 episódios em específico, eu realmente não lembro direito do que acontece neles. Eu acho que eles poderiam ter sido só um episódio e a gente não ia perder muito da história, mas enfim. Conforme Santo Berço avança, esses problemas começam a sumir. Se eu tivesse que apontar um episódio em específico que isso acaba, seria no episódio da mina, onde o Arthur... Arranca completamente o seu braço fora. Essa luta do minerador foi tipo um despertador, porque a partir daqui eu fico muito mais interessado na temporada de novo. E o episódio seguinte é provavelmente um dos meus episódios favoritos de toda a série. Episódio 14, A Porta. Lembra do que eu falei antes, que essa temporada era bem lenta e que parecia que eles ficavam um episódio inteiro parados em um lugar só? Bem, esse episódio é exatamente isso. Ele se passa em apenas um quarto. A gente passa mais de 3 horas apenas nesse mesmo quarto discutindo e teorizando. Só que dessa vez o contexto é outro. Os protagonistas foram traídos e agora precisam descobrir o que vão fazer e quem da equipe eles vão sacrificar. A parte final dessa discussão é genuinamente linda e ainda me deixa emocional até hoje. Eu sei que tecnicamente ainda dava pra salvar o Thiago, mas parece que esse episódio é nosso último adeus pra ele. Claro, eu ainda ia manter a esperança deles todos saírem vivos, mas no final eu já sabia que o Thiago não ia conseguir. E infelizmente, eu tava certo. Ok, depois de eu falar por tanto tempo assim, eu acho que finalmente estamos prontos para responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. O Segredo na Floresta é superestimado? E a resposta é um pouco mais complicada do que um sim e um não. Eu poderia dizer que sim,
Mas se você olhar para o número de pessoas que também votaram sim, você percebe que isso não é mais uma opinião impopular. O mesmo pode ser dito pro outro lado da votação. Hoje em dia a discussão em cima dessa temporada tá muito mais equilibrada. Eu poderia dizer que O Segredo na Floresta foi superestimado na época que lançou, mas eu discordo. Eu ainda acho que essa temporada é incrível. Eu pessoalmente não tenho medo de dizer que O Segredo na Floresta é uma temporada quase perfeita, porque mesmo os poucos defeitos que ela tem não conseguem estragar a minha experiência. Os sentimentos que essa história me fez sentir jamais vão ser replicados, e a marca que essa temporada deixou no RPG inteiro é inegável. Mas ao mesmo tempo, eu não acredito que essa seja de longe a melhor temporada de todas. Todas as temporadas são experiências únicas que não podem ser replicadas. Eu não acho que a gente superestimou O Segredo na Floresta. Eu acho que a gente subestimou Desconjuração. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Eu gosto muito de O Segredo na Floresta. E não é porque eu acredito que essa temporada seja perfeita, longe disso. Essa temporada deve ter bastante defeitos que um olho mais crítico consegue perceber. Eu só realmente não quero falar mal dessa temporada porque ela é muito especial pra mim. E não do mesmo jeito que a primeira é. A primeira temporada é especial pra mim por motivos muito metalinguísticos. Não é que eu goste em si da temporada, é mais que eu gosto da existência dela, o começo que ela trouxe pra esse universo tão especial pra mim. Mas O Segredo na Floresta foi diferente. Eu lembro até hoje das manhãs entediantes de quarentena em 2020, na qual eu era obrigado a ficar parado na frente do meu computador, escutando um professor dar uma aula online que eu nem me interessava. Minha única escapatória sendo os episódios de O Segredo na Floresta que eu assistia no meio da aula. E por aquele breve momento, por aquelas poucas horas, eu não me sentia preso dentro de casa no meio de uma pandemia. Eu me sentia em um lugar melhor, em um mundo de mistério, terror, criaturas insanas e personagens incríveis. Eu me sentia com mais esperança. Então eu não vou nem fingir ser um crítico nesse vídeo. Eu não vou mentir pra vocês e falar que essa é uma análise objetiva da segunda temporada de Ordem Paranormal. Porque a verdade é que não é. Isso é uma carta de amor pra primeira campanha de RPG que me fez sentir coisas que eu jamais senti antes e que eu provavelmente jamais vou sentir de novo. Isso é uma carta de amor ao Segredo na Floresta. Obrigado por assistir.